Lucas, capítulo 12, versículo 1 em diante. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Amém? Esse capítulo 12 começa dando o pano de fundo dessa passagem que nós acabamos de ler. A gente fala pano de fundo quando a gente quer dizer o que está atrás, para a gente entender um pouco do que está acontecendo aqui. O pano de fundo, o que está acontecendo naquele momento. Uma fotografia, um retrato do que estava acontecendo naquele dia para Jesus entrar nesse assunto. A Bíblia diz que milhares de pessoas começaram a chegar. E a coisa estava tão cheio de gente que eles estavam o quê? Se atropelando. Não sei se você já passou por isso. Meus sobrinhos foram assistir o show da Oficina G3 há muitos anos atrás, chegaram cedo. O problema é que a hora que abriu o portão, eles eram os primeiros. E aí a multidão começou a entrar empurrando todo mundo. Assim estava naquele dia. As multidões estavam se atropelando, porque todo mundo queria chegar perto de Jesus. Ninguém queria as mulheres primeiro, as crianças primeiro. Não, cada um queria ser o primeiro, cada um queria chegar mais perto. E nós vimos outro dia, o pastor Macedo comentou, que muita gente apertava Jesus, mas não recebia nada, porque só encostavam em Jesus, só tocavam. Mas aquela mulher do fluxo de sangue, que decidiu tocar com fé digamos assim, na barra da roupa de Jesus, e ela pensou: se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Ela tinha uma hemorragia já de 12 anos, já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos. E no momento que ela tocou com fé, Jesus parou e disse: quem me tocou? E aí os discípulos tentaram dizer: mas Jesus, está todo mundo apertando o Senhor, como o Senhor pergunta quem te tocou? E Jesus disse: não, eu sinto que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E quando a mulher diz que era ela, Jesus disse que a fé dela tinha curado. Então aqui as multidões estão chegando, aglomerando, gente se atropelando. E aí Jesus diz ali no versículo 1 ainda, no finalzinho, depois que diz que as pessoas estavam se atropelando umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Então, o que Jesus vai falar agora, ele está falando para os discípulos. E o que ele fala para os discípulos naquela época serve para nós hoje também. O que é que Jesus diz para os seus discípulos? Jesus diz:
ele acende uma luz de perigo. Ele quase que levanta uma placa grande dizendo: atenção, cuidado, perigo. E ele fala para os discípulos, porque a fama de Jesus estava grande. Pessoas vinham de longe, vinham de outras regiões. Alguns ficavam seguindo Jesus para todo lado. E os discípulos que andavam com Jesus eram os que às vezes eram até procurados. Uma vez os gregos chegaram e falaram: queremos ver Jesus. Falaram com um deles: queremos falar com Jesus. Dá um jeitinho da gente chegar perto dele para perguntar algumas coisas. Então Jesus vira para os seus discípulos e ele acende uma luz de perigo, ele acende uma luz de atenção, porque a fama podia subir para a cabeça dos discípulos, uma vez que eles eram da equipe dos chegados de Jesus, e Jesus estava conseguindo uma grande multidão de seguidores, de gente que estava acompanhando Jesus. É claro que nem todos eram de fato servidores de Jesus. Alguns eram curiosos, alguns queriam apenas bênção, alguns queriam apenas ver Jesus multiplicando pães e peixes. Mas os discípulos que estavam com Jesus, eles corriam o perigo de repente se sentirem melhores que os outros. Afinal, eu sou um dos discípulos, um dos apóstolos, se fosse um dos 12. Então Jesus chama a atenção deles. Lá em Provérbios 16, 18, diz que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Quando alguém fica muito orgulhoso, eu canto muito bem, e começa a se achar o melhor cantor da igreja, cuidado. O orgulho precede a queda. Eu toco muito bem, ninguém toca que nem eu. O orgulho precede a queda, logo vai estar passando por outras situações. Eu prego melhor que ninguém. Jesus fala para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. É comum dizer que muitos pastores, eles caem e perdem o ministério por 4 coisas: fama, cama, grana ou dama. Fama, cama, grana ou dama. Muitos pastores começam de repente a ser convidados aqui, ali, e aparece aqui, dá entrevista lá, e faz não sei o quê, vai, de repente a fama acaba derrubando a pessoa que no começo começou tão bem, como um servo de Deus, e de repente se acha o melhor. Então a fama derruba pastores, derruba cantores, derruba grupos de louvor. A cama também derruba. A cama seria a preguiça. Muito tempo na cama, dormir bastante, descansar muito, descansar além do necessário. A grana também derruba. Às vezes o pastor fica querendo mais dinheiro, comprar isso, comprar aquilo outro. Às vezes é o grupo de louvor e quer mais dinheiro, e show aqui, show lá, e isso, aquilo outro. A grana derruba também. Mas a dama às vezes derruba, quando a pessoa se envolve com alguém, com a mulher do outro, com alguém do grupo de louvor, com alguém que é da igreja, com alguém que... Então, são 4 coisas que costumam derrubar líderes da igreja: fama, cama, grana e dama. No caso aqui, Jesus diz para eles: cuidado com a fama, cuidado com o fermento dos fariseus. Não que os fariseus vendessem fermento, mas é que fermento seria uma influência corrompida. Os fariseus, eles tinham uma vida de casca. Do lado de fora eles mostravam uma coisa, mas dentro deles tinha uma vida com muita coisa errada. Comentei semana passada que eles eram chamados de sepulcros caiados. Túmulos bonitinhos por fora, mas por dentro podridão. E agora Jesus, diante dessa multidão chegando, se atropelando, Jesus fala para os seus discípulos:
cuidado com o fermento dos fariseus. Porque os fariseus, eles eram hipócritas. Hipócrita é uma pessoa que finge ser alguém que ele não é. Essa é uma pessoa hipócrita. E ainda hoje, todos correm o perigo de fingir ser um crente dentro da igreja, mas fora ser outra pessoa. Olha o que diz no versículo 4. Digo a vocês, meus amigos, Jesus ainda está falando com os seus discípulos. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. Esse é o conselho que Jesus dá aos discípulos. Não temam aqueles que só matam o corpo. Depois que matam o corpo não podem fazer mais nada. Aquele livro Nick Foge, o missionário David Wilkerson estava trabalhando com um grupo de uma gangue e um deles ameaçou cortá-lo em pedacinho, porque ele disse que ele amava o gangster. E o homem disse, eu vou picar você em pedacinho. E ele disse, você pode picar, mas cada pedacinho vai estar te dizendo que te ama. Depois a história é antiga, eu lembro que eu li há muitos anos atrás, e ainda hoje serve. Mas Jesus, ele está dizendo, não temam os que só podem matar o corpo. E quando acabam de matar o corpo, acabou, não podem fazer mais nada. O medo é algo necessário, nós precisamos ter medo. Conhecemos uma senhora que ela sempre prega, a doutora Tânia, e ela disse que um neto às vezes colocava a família inteira em polvorosa. Porque ele aprendeu que era 1, 2, 3 e já. Só que 1, 2, 3 e já era pular de algum lugar. Então, quando eles estavam longe e escutavam ele falando 1, 2, 3 e já, eles corriam. Porque às vezes ele estava em cima de um móvel, em cima de um lugar, e ele não queria saber, ele pulava. Ele não tinha medo. O medo é importante. Eu lembro, eu era pequeno, meu pai pastor da Nazareno Central de Campinas, e um dia ele contou de um rei, que o castelo era lá no alto de uma montanha, e o rei precisava de um cocheiro novo, alguém para pilotar a carruagem real, e o rei chamou alguns candidatos, e foram selecionando, no fim ficaram 2. E ele chamou um deles, separado do outro, e ele fez a seguinte pergunta: se você precisar levar a minha família lá para baixo, o que você vai fazer? O homem disse, eu sou muito bom na carruagem. Eu vou pegar o chicote, e eu vou chicotear os cavalos, e eu vou descer essa colina em alta velocidade, porque eu controlo bem a carruagem, eu não caio na ribanceira, e eu vou chegar rapidinho lá embaixo. E aí o rei agradeceu, pediu para sair, chamou o outro, contou a mesma história, e o outro disse, eu vou encostar as rodas da carruagem no barranco, e eu vou puxar as rédeas, e eu vou descer bem devagarzinho, até chegar lá embaixo. Aquele primeiro já não tinha mais medo, e ele iria colocar a família do rei em risco. Nós precisamos ter medo. Às vezes as crianças não sabem o que é medo, e precisam ir aprendendo, vencendo os desafios. O nosso sobrinho Caio, que vai casar esse mês, ele foi fazer uma entrevista de emprego para trabalhar numa empresa que tinha que às vezes subir em andaimes, e aí o dono da empresa perguntou, e você trabalha bem em cima de andaime? E ele disse, sim, trabalho tranquilo em cima de andaime. Aí o dono da empresa disse, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Alguém que não tem medo de altura, alguém que não tem medo de levar um tombo. Ontem lá em Paulínia, encontrei o pastor Alexandre Lino, que fez as grades das nossas janelas, a porta, o portão aqui, o portão do lado de lá, e algumas outras coisas aqui. Eles são serralheiros, ele é pastor lá na Nazareno do Copperlotes, pastor Alexandre Lino, e o pai dele, pastor Sebastião. E aí eu perguntei para o pastor Alexandre Lino, e aí quando é que vai voltar lá? Temos corrimão para fazer e outras coisas.
E ele disse: nem te conto, meu pai caiu. Lá na obra que a gente está fazendo lá no Jardim Paraíso, meu pai caiu de 3,5 metros. Não é a primeira vez que ele cai. E dessa vez ele caiu, fez um corte aqui na lateral, sangrou muito. E a médica ainda disse: ainda bem que sangrou, porque senão ia ficar preso dentro da cabeça. Mas ele teve que ficar de observação, e deram um ponto, está de repouso, e agora ele já está doido para voltar a trabalhar. É importante ter medo, porque senão a gente descuida e corre o perigo de cair. Você já viu em algumas lojas uma plaquinha dizendo: sorria, você está sendo filmado? Já viu, né, Mel? Mel já lembrou dessa plaquinha. Sorria, você está sendo filmado. Muita gente não pega nada na loja porque tem a plaquinha dizendo: você está sendo filmado. Porque se acabasse a força, se ficasse escuro, pegaria alguma coisa. Não estou falando aqui de medo. Note que Jesus está dizendo: não tenha medo de quem pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Mas versículo 4 ainda, aliás, versículo 5 diz: eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não está falando do diabo aí, não. Que o diabo não pode decidir o destino de uma pessoa. O diabo não tem poder para mandar ninguém para o inferno. Aqui está falando de Deus. Está dizendo que nós temos que ter temor a Deus. Porque um dia haverá um julgamento. E alguns, por desobediência, por decidirem viver longe de Deus, serão lançados no inferno. Jesus está dizendo: temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. O temor não é pavor. Temor é compreender que Deus é Deus e Ele merece ser respeitado. Alguém escreveu que temor não é um pavor servil, mas um respeito sadio. Temor não é um pavor servil, mas um respeito sadio. Não é obedecer a Deus com medo, tremendo de medo, mas é um respeito sadio. Ou seja, eu compreendo que Deus, Ele é Deus, e eu preciso cumprir aquilo que Ele quer que eu faça. Alguém disse que o primeiro versículo de Êxodo capítulo 20, que diz: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresenta dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou. Então, muita gente tem perdido esse temor a Deus. E por perder esse temor a Deus, eles vão fazendo as coisas erradas, porque não estão nem preocupados com Deus. Há uma passagem da Bíblia que fala de pessoas que nem perguntam por Deus. Passam a semana, comem, dormem, trabalham, fazem as coisas e às vezes nem perguntam por Deus. Nem se incomodam de parar e olhar para dentro e dizer: será que eu estou indo bem com Deus? Ou será que Deus tem algo aqui que eu preciso acertar? Então, o temor nos leva a andar direito. O fariseu, ele era hipócrita. Ele tinha uma aparência para as pessoas, mas lá dentro estava tudo errado. E aí Deus diz para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus.
Cuidado para não ser um discípulo que em público é uma coisa, em particular é outra. Se fosse hoje, Jesus diria: cuidado para você não ser um crente que na igreja é um e no trabalho é outro. Na igreja é um, na escola é outro. Porque é o fermento dos fariseus. E aí Jesus disse: tema a Deus. Tema a Deus. Porque Ele pode matar e lançar no inferno. Temor a Deus. Quando uma pessoa teme a Deus, ela não faz a coisa certa, porque pode ser que o fiscal do imposto de renda pegue. Ele faz a coisa certa na hora de preencher seus documentos, e a empresa, e os ganhos e tudo mais, não com preocupação com o fiscal do imposto de renda, mas porque eu vou fazer a coisa certa. Ele vai fazer a coisa certa não porque está com medo que a polícia descubra. Não, eu vou fazer a coisa certa porque eu tenho que fazer a coisa certa. E se eu fizer a coisa certa, não tem problema com a polícia. Não porque, e se minha esposa descobrir? Mas sim, eu vou fazer a coisa certa porque Deus está olhando. Não é eu vou fazer a coisa certa porque, e se o marido da vizinha descobrir? Ele é violento. Não, eu vou fazer a coisa certa porque eu tenho um compromisso com a minha esposa e a mulher do outro é do outro. Eu tenho um compromisso com Deus, eu temo a Deus. Não é eu vou fazer a coisa certa porque pode ser que o pastor fique sabendo. Não, pastor, o importante é você fazer a coisa certa, porque Deus está atento a tudo. E olha o que ele diz ali, versículo 6, Jesus diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Deus não se esquece de quem? Dos pardais. Pardais que custavam quanto? 2 moedinhas. Noutra passagem, Jesus fala que 2 pardais valiam 1 asse, ou 2 asses, deixa eu ver, eu anotei aqui, 1 asse, 2 pardais. E dizem que eram tão baratos que se você comprasse 4, eles te davam mais 1. Não sei se era para comer pardal, não sei se era para usar no templo, não sei porquê, mas eram baratos. E Jesus usa pardais que eram bem baratos para dizer: Deus sabe de cada um dos pardais. Mas Deus também sabe a quantidade de cabelos que cada um tem. Deus sabe os seus cabelos quantos são. Nós não sabemos. Se você tentar contar, você vai descobrir que tem uns novinhos nascendo. Mas Deus sabe quantos são. Deus sabe o nosso dia, Deus sabe tudo o que acontece conosco. Então não adianta ser como um fariseu hipócrita. Não adianta, porque Deus vê tudo. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: não sejam que nem os fariseus. E ali diz no versículo 2 do capítulo 12: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Até mesmo aquilo que é feito às escuras, até mesmo aquilo de errado que é feito longe de todo mundo, Deus está vendo. Deus está vendo. Um advogado daqui de uma cidadezinha tinha um caso com a secretária, resolveu viajar. Ele viajou num dia, ela no dia seguinte, para se encontrarem lá na Itália. E aí no dia seguinte estão saindo os dois juntos, de mãos dadas, e encontram o grupo das velhinhas da cidade deles, que estavam passeando lá na cidadezinha, lá no interior da Itália. Estava oculto até aquele momento. Dali para frente a cidade inteira ficou sabendo. Jesus está dizendo: não há nada oculto que não venha a ser revelado.
Tudo vai ser percebido. Versículo 3, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. E o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado no alto do telhado. O interior da casa era uma despensa, que só a família ia lá. E quando falavam alguma coisa lá na despensa, dificilmente alguém mais ouviria. Só quem fosse da família, mesmo que fosse ali naquele lugar. Quando fui para a Argentina com meu pai, meu irmão Manuel e minha mãe, éramos pequenininhos, tão pequenos que o nosso passaporte era a minha foto e do meu irmão, um passaporte só para nós dois, de gravatinha borboleta, né? E fomos para a Argentina, eu devia ter talvez a idade da Laura, mais ou menos. E eu lembro que quando chegamos lá à noite, minha avó falou alguma coisa para o meu pai, aí meu pai foi no assoalho da sala e levantou uma parte do assoalho, que era um alçapão, e aí ele desceu num buraco, e daqui a pouco ele sai com uma garrafa de Coca-Cola. Era a geladeira, ficava no fundo embaixo, assim, na terra, né? Era a despensa da casa. Jesus está dizendo, até o que é dito lá na despensa da casa, um dia vai ser dito do alto do telhado. Então, se Deus sabe de tudo, se Deus sabe até o que acontece com os pardais, e Ele está dizendo, vocês valem muito mais que os pardais. Se você perguntar para alguém que é ecologista, ele vai dizer, não, os pardais valem mais. Achei interessante esses dias, o Ives Gandra estava numa conversa sobre o que estão tentando liberar o aborto no Brasil, a partir não sei de quantos meses, até não sei quantos meses, e ele disse o seguinte, se uma pessoa andando na praia achar um ovo de tartaruga e destruir o ovo da tartaruga, é crime. A tartaruga não nasceu ainda, às vezes é só o ovinho, não nasceu a tartaruga, só vai nascer quando sair da casquinha. Mas é crime matar o ovo da tartaruga. Mas, tirar uma criança da barriga, mesmo que ela não nasceu ainda, pode. Em alguns países, até mesmo pertinho do nascimento, já pode. São pessoas que foram perdendo o temor a Deus. Mas Jesus chama os seus discípulos, e Ele me chamaria, se eu estivesse lá, Ele chamaria você para dizer, cuidado, não seja que nenhum fariseu. Não seja que nenhum fariseu. Faça a coisa certa. Deus observa até os pardais. Ele olha o que você faz no seu trabalho. Ele olha o que você faz no seu dia a dia, o que você pensa. A Bíblia diz que a palavra ainda não me saiu à boca e tu, Senhor, já sabes de tudo. A gente ainda nem falou, está pensando em falar. E Deus já sabe que a gente está pensando. E ainda que você não fale, se você pensou algo errado, Deus já está sabendo o pensamento errado. Nós valemos muito mais que pardais. Os rapazes resolveram fazer um teste com um homem sábio. Um deles disse para os outros, olha, vamos fazer o seguinte com o sábio que mora ali, ele sempre tem as respostas certas. A gente vai pegar um passarinho e nós vamos chegar lá e perguntar para o sábio, sábio, o que eu tenho na mão? Vamos dizer que ele responda certo, um passarinho. Aí eu vou perguntar, ele está vivo ou está morto? Se ele responder que está vivo, eu aperto o passarinho e vou dizer, não, ele está morto. Se ele dizer está morto, eu abro a mão, o passarinho vai voar, eu vou dizer, ele errou, está vivo. O passarinho não valia nada mesmo para aqueles meninos. E aí chegaram para o sábio, perguntaram, sábio, o que tenho na mão? E o sábio olhou, viu um pedacinho de pena, um passarinho. Ele está vivo ou está morto? E o sábio respondeu, ele está em suas mãos. Você vai decidir se vai matar ou se vai deixar viver. Nós valemos muito mais que os passarinhos.
Nós valemos muito mais que os urubus, que é pena inafiançável matar um urubu. Sei que eles fedem, né? Lá em casa, de vez em quando, na estradinha lá perto, jogam as coisas lá. E hoje vimos um urubu, eu falei para a pastora, graças a Deus pelos urubus, porque rapidinho eles dão um jeito na carniça. Se não tivesse urubu, a gente ia passar muitos dias com aquele cheiro ruim. Mas nós valemos muito mais do que os urubus. É inafiançável matar um urubu. E às vezes as pessoas vão, matam outra pessoa e logo estão fora da cadeia. Jesus disse que Deus nos conhece. Deus te conhece. E lá em Romanos capítulo 8, nós vamos terminar com essa passagem. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Romanos 8, 31 em diante. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por nós, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ande no temor de Deus. Ande no temor de Deus. Ainda que você esteja sozinho, Deus está lá. Faça a coisa certa. Ainda que seja lucrativo fazer o errado, faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Eu conheço gente que não se deu como vendedor porque a empresa queria que mentisse e ele disse: eu não vou mentir. Não vou mentir. Eu vou falar a verdade. Faça a coisa certa. E se você fizer a coisa certa, você não será, mas será chamado para morar no céu. Mas a decisão é de cada um. Ontem lá em Paulínia, a pastora Ames falou uma coisa engraçada. Ele disse: é mais fácil ser crente de outras igrejas. Porque em algumas igrejas, quando a pessoa quer namorar, ele liga para o pastor e fala: pastor, tira uma palavra aí para saber se eu posso namorar. E o pastor tira uma palavra e diz se a pessoa pode ou não pode namorar. Pastor, quero mudar de emprego. Aí o pastor vai orar ou vai jejuar, depois ele vem e diz: não, você não deve mudar de emprego agora. E a pessoa fica só dependendo de alguém que vai dizer tudo. Você vai descobrir que na Nazareno a gente diz: faça a coisa certa. Você é responsável por tomar decisões todos os dias. Amanhã cedinho você já vai tomar decisão, a hora de acordar. A hora de acordar já vai tomar decisão. Sempre. Tome decisões certas. Tema
a Deus. Se as pessoas compreendessem que os 10 mandamentos começam Deus dizendo eu sou Deus, não precisariam uma lista de coisas para dizer faça ou não faça. Elas fariam o que Deus mandasse fazer. Cuidado com a hipocrisia. Troque a hipocrisia por temor a Deus. Ainda que custe a nossa vida. Eu mandei para vocês o que aconteceu, acho que no Paquistão, que igrejas foram queimadas porque disseram que 2 jovens falaram uma blasfêmia. Blasfêmia é falar alguma coisa contra o Deus deles. E aí a multidão foi lá e queimou a igreja toda, porque disseram que 2 jovens tinham blasfemado. Na Índia, muitos cristãos estão sendo perseguidos. Mas o máximo que eles podem fazer com os cristãos lá é matar. Isso é o máximo. Paulo disse, morrer é lucro. Se eu continuar vivo, eu vou fazer vontade de Deus. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Tema a Deus. Ande com Deus. Lembra que Deus disse, anda na minha presença e se tu uma bênção? Deus está dizendo hoje para você, anda na minha presença, seja uma bênção. Não ande como os fariseus, como os hipócritas, como os crentes meia boca. Ande na minha presença e se tu uma bênção. Agora a responsabilidade está nos seus ombros. Você vai tomar decisões. E eu também vou tomar as minhas. Eu também não estou isento de cair. Eu também preciso vigiar, também preciso lembrar. Eu também preciso lembrar disso tudo. Alguém disse que quando o pastor prega, tem um dedo apontado para frente, um para cima e 3 para o próprio pastor. Então essa mensagem também é para mim. E nós vamos orar agora. A Deus. Assim como o Senhor falou através de Jesus para os discípulos que eles tinham que tomar cuidado para não se tornarem orgulhosos por causa da fama que Jesus estava tendo naquele momento. E Jesus explicou que eles não deveriam ser hipócritas como os fariseus. Também hoje nós, como cristãos, nós queremos pedir que o Senhor nos lembre cada dia, em cada decisão, quando vier a decisão a vontade de desobedecer papai ou mamãe, a vontade de fazer alguma coisa errada, a vontade de ver alguma coisa errada, a vontade de falar alguma coisa errada, a vontade de agir de um jeito errado, que haja temor no nosso coração. Temor, lembrando que o Senhor está ali também. Que o temor nos leve a rejeitar toda ideia de agir de forma errada, toda tendência de ficar pensando coisas erradas, e que a nossa vida seja uma vida que demonstra que Cristo está dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém.